A paz de Deus, eu me chamo Gilson, sou de Brasília, Distrito Federal. Eu estou gravando esse testemunho para que possa ser postado no canal Comunhão com Deus e para que Deus também, através dele, toque no coração das pessoas que possa se identificar com o que eu passei, para que possa saber que Deus, quando ele entra na vida da pessoa, ela transforma. A vida da pessoa totalmente ela é transformada através de Deus. Então, meus amados, meu testemunho é muito grande, mas eu vou tentar aqui abreviar o máximo que eu puder, até mesmo para que as pessoas possam entender o quão que foi a minha vida fora da presença de Deus e agora na presença de Deus. Eu, desde muito pequeno, ou seja, quando eu nasci, né, eu fui entregue para outra família, família a qual eu não conhecia. A minha mãe, por ser muito nova, então ela acabou, segundo ela, me dando para outra família, falando que era para a família cuidar de mim, e até então que ela me disse que não tinha me dado, era só para ser cuidado pela essa outra família. E aí o tempo foi passando, o tempo foi passando, e eu fui crescendo, e essa família acabou que, por algum motivo, foi se apegando a mim, segundo essa família que a qual eu estava com ela, que não é meu sangue, não quis me dar mais para minha família que era de sangue. Isso é o que minha mãe tem me falado. Então eu já cresci meio que um pouco revoltado, né? Porque a gente quando não tem aquele apoio do pai e da mãe, que eu acredito que é o principal na vida do ser humano, a gente cresce meio que eu posso dizer assim, se é a palavra certa, revoltado. E eu por crescer numa família que não era biológica, não era família de sangue minha, eu cresci revoltado, eu se enveredei por caminho errado. Eu sei que isso não é motivo para mim ter feito o que eu fiz, ter seguido o caminho errado, mas eu acredito que também foi uma ajuda, posso dizer assim, né, para mim fazer aquilo que não agradava a Deus, andar num caminho a qual que jamais Deus ia se alegrar, né, com o que eu estava fazendo. Então eu fui para o mundo errado. Eu fui querer fazer minhas próprias escolhas, como eu tenho dito, por eu estar numa família que não era família minha, eu acreditava que aquela família não tinha obrigação de me dar nada, roupa, me dar dinheiro no tempo de festa, assim, ganhar presente. Então eu mesmo, eu fui fazer o meu próprio dinheiro, só que eu fui fazer o meu próprio dinheiro da vida do jeito errado, né, que eu posso dizer. Eu fui começando usando droga, aí daqui a pouco eu fui me ver, eu já estava vendendo droga. Então eu tive uma vida muito complicada e eu acredito que pela vida que eu passei, a experiência que eu passei, Deus ele sempre esteve cuidando de mim. Hoje eu posso ver isso, hoje eu acredito nisso. Eu fui preso várias vezes e até então teve uma certa vez que eu já tinha ido preso, já tinha feito coisa horrível, que aqui não cabe eu ficar também falando, mas uma certa vez essa minha mãe de criação, ela falou pra mim assim: por que você não larga essas amizades erradas e você vai servir a Deus? Isso eu tinha uns 18 anos. Ela vai servir a Deus. Esses amigos que você tem, nenhum gosta de você, vai para a igreja. E eu nunca vou esquecer disso. Aí eu falei para ela assim, eu falei, sirve a Deus porque Deus nem existe. Deus para mim não é nada não, porque eu pensava assim naquele sofrimento que eu tava pela pouca idade que eu tinha, eu não tinha um conhecimento tão grande era Deus. E eu fui blasfemei com essas palavras que Deus não existia, que eu não ia ir para igreja nenhuma. Aí eu falei assim, se Deus existe mesmo, então Deus vai fazer com que eu vire aquela esquina ali, que eu estava dentro de casa, né? Eu viro aquela esquina ali e aparece dois caras armados e me mata. Foi isso que eu falei. E aí, passado de alguns dias, acho que uns 5 dias, uma semana, não me lembro bem, mas foi poucos dias. Da mesma forma que eu tinha falado, aconteceu. Entrou dois caras numa rua, eu estava numa esquina,
supostos amigos, né, que eu posso dizer assim, e passou 2 cara e eu senti, assim, alguma coisa ruim quando esses cara passou, e aí o cara deu a volta pela outra rua e voltou de novo. Nessa outra vez que ele veio, ele me deu 23 tiros, todos 2. Aí todos os 2 carregou o revólver em mim. Aí veio na minha mente na hora aquilo que eu tinha falado. Da mesma forma que eu falei, aconteceu. Aí eu fiquei pensando, e agora? Eu falei, ô Senhor, não deixa eu morrer não, eu estava na vida errada, eu falei coisa que eu não deveria ter falado, e na hora eu pensei em Deus, e pedi para que Deus me tirasse daquela situação. E aí eu fui para o hospital, os médicos falaram para minha família que eu não ia sobreviver, que já podia comprar um caixão, que aqueles tiros que eu levei foi muito tiro, não tinha de jeito nenhum, não tinha como eu sobreviver. Eu tinha que ir para ir para uma UTI e o hospital estava cheio, não tinha UTI. A minha mãe tinha um conhecimento, com as pessoas grandes, né? Governador no tempo para poder ver se resolvia colocar na UTI. Aí ligou para o governador, ele falou que não tinha como porque estava muito lotado. Enfim, eu acabei ficando mesmo no corredor do hospital. É mais uma vez Deus cuidando de mim. Não teve UTI. E ali os médicos falando, eu escutando tudo. Eles falando que eu não ia passar daquela noite que eu cheguei, daquela madrugada. E acabaram que tirando a minha perna, porque os tiros estraçalhou uma das minhas pernas. E acabei ficando na cadeira de roda. Aí que veio mesmo o tormento, eu pensando, acabei com a minha vida por causa de palavras. E eu fiquei muito triste, fiquei com depressão durante um ano trancado dentro do quarto, sem querer falar com ninguém. E eu pensando, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. E jamais eu falei, jamais vai ser a mesma coisa a minha vida. Então eu queria morrer. Eu não queria fazer mais nada da minha vida. Fiquei muito triste e fiquei trancado dentro do quarto. Então, passado algum tempo, agora esses eu posso dizer que era amigo meu mesmo. Quando eu estava andando ainda, como eu disse, né, hoje eu me encontro na cadeira de roda por motivo desses tiros. E esses amigos meus, quando eu estava andando, sempre ia atrás de mim, para mim ir para a igreja, e eu nunca ia. Até um dia eu fui com eles uma vez, mas eu acabei não dando ouvido. Então eles voltaram atrás de mim de novo e perguntou: "E aí, tu quer sofrer ainda? Tu quer que acontece mais o que agora?" E eles foi conversando comigo e eu estava muito difícil de querer aceitar aquilo ali, a cadeira de roda. Eles vão para a igreja, Deus pode mudar a sua vida. E eu falo, não, agora não tem jeito mais não, agora do jeito que eu tô, já tô com raiva. Então eles foi conversando comigo, foi tendo calma, todo dia indo lá em casa, né, todo dia pregando a palavra, aí eu já começava a abrir a Bíblia com eles também, começava a ler, e aquilo ali foi entrando dentro do meu coração, foi entrando, acabou que eu comecei a ir para a igreja, devagarzinho, mas também eu ia todo largado, eu falava que eu não ia querer se arrumar, eu ia do jeito que eu quisesse, eu não tinha vontade de fazer nada. A única coisa que eu fazia era só tomar banho, só isso e comer. Só isso, porque era para eu poder sobreviver, né? Mas eu não queria saber de cortar cabelo, não queria saber de ficar trocando de roupa, não fazia barba, não queria saber de nada. Então, até então, eles ficou insistindo, né, que eu andasse com eles, que eu fosse, né, se envolvendo nos eventos da igreja. E acabou que um certo tempo eu conheci não, já conheci a irmã de um desses meus amigos, né, da igreja que estava indo me buscar. E a irmã dele, algumas vezes ela chegava do serviço, como eu morava sozinho, eu estava eu tava morando na frente da casa da minha irmã, porque eu não queria morar com ninguém. Aí eu saí de casa falando que eu não queria dar trabalho para minha mãe mais, porque eu não estava andando mais, então era trabalho que eu ia dar para ela. Então ela acabou que alugando uma casa na frente da casa da minha irmã para mim poder ficar perto da minha irmã e minha irmã cuidando de mim. Então, por eu sempre estar mais sozinho, essa irmã do meu amigo sempre estava indo lá me ver, né? E ela é evangélica também. E ela falando que a vida não tinha acabado, que ainda eu tinha muita coisa para viver ainda, não era porque eu estava numa cadeira de roda, que
eu tinha que me entregar. E ela foi falando aquelas palavras, foi levantando meu autoestima. E aí ela acabou que até me convenceu, né? Eu tomar banho mais sim, se arrumar mais, fazer a barba, cortar o cabelo. E aí ela perguntou uma certa vez se eu não queria namorar com ela. Aí eu fiquei meio pensativo, eu dentro de mim mesmo com aquele conflito, eu perguntei para mim mesmo, será que isso ainda é possível ter alguém na minha vida, por eu ser uma pessoa muito ativa, né, e de repente se ver novo em cima de uma cadeira de roda, e aí também arrancado uma perna minha, né, esse tiro que eu levei acabou danificando uma das minhas veias e teve que arrancar uma perna. Eu não acreditava mais que ninguém ia ficar mais comigo, então até então eu acabei ficando com ela e namorando com ela. Aí veio dentro de mim uma coisa meio que falando assim: olha, tá vendo? A sua vida continua, você ainda pode ter alguém na sua vida, você pode viver a sua vida. Aí através dela eu acabei ganhando espaço, eu acabei levantando meu autoestima e acabei fazendo o quê? Acabei traindo ela, porque ela me tirou meio que da depressão e me colocou, né, na rua de novo, na liberdade, e aí me deu uma autoestima. E o que é que eu fiz? Eu traí a confiança dela. Acabei traindo ela. Aí foi quando ela pegou, né, ela saindo para trabalhar um dia, ela fingiu que ia trabalhar e ficou lá fora. Como eu ficava dentro de casa, eu não via ela, né? Então, ela, segundo ela falou que ficou na rua de trás olhando e viu uma pessoa entrando, né? Uma mulher, como eu ficava mais dentro de casa, e ela acabou pegando essa mulher comigo e falando, fiz de tudo para tirar você daquela vida que tu tava na depressão, já não dava mais valor na sua saúde. É o que é que você fez comigo. Imagine se você estivesse andando. E ela naquela hora da raiva até compreendi, né? Ela com raiva falou muita coisa, falou, imagine se tivesse andando tinha feito pior. Aí ela falou, mas minha parte eu fiz. Ela virou as costas e foi embora. Aí eu dei continuidade na minha vida, ou seja, ela só foi meio que dizer assim, ela só foi tipo abriu as portas para mim acabar voltando para o mundo de novo. Ou seja, agora eu já me via no mundo de novo, já tinha voltado a beber de novo, a usar droga de novo, então a cadeira de roda para mim já não era mais, como se diz assim, uma restrição. A cadeira de roda para mim já não era mais aquela aquela vida que eu estava levando dentro de casa preso, falando que eu não tinha mais vida, que eu não era mais ninguém. Ou seja, ela só foi tipo as portas para abrir da casa para mim poder ir para a rua, a seja a minha liberdade de novo. Então a cadeira de roda já não era para mim, como eu posso dizer assim, um peso para mim. Eu já vi como se fosse uma liberdade ela ter me tirado de dentro de casa. Então eu acabei voltando de novo para as drogas, eu acabei voltando a vender droga de novo. E daqui a pouco, quando eu fui ver, eu já estava no crime de novo. Aí eu, de vez em quando, eu parava para pensar no meio das madrugadas. Eu pensava, caramba, quando eu estava andando, era essa mesma vida que eu levava. Agora eu estou na cadeira de roda, estou levando a mesma vida de novo. Aonde isso vai parar? Ou seja, de vez em quando eu falava com Deus, para que Deus pudesse me tirar daquela vida, e para que Deus mudasse a minha vida, porque eu falava assim, eu estou cansado, eu vim para essa cadeira de roda pela essa vida que eu estou levando, e agora eu acabei traindo a pessoa que mais confiou em mim, me tirou da depressão, porque eu sei que primeiramente foi o Senhor, então o Senhor foi o canal que colocou aquela mulher na minha vida, e olha o que eu fiz com ela. Satanás quer tirar a minha vida mesmo. Satanás não deu conta de tirar a minha vida quando eu pedi para que o Senhor me livrasse daquela morte que aqueles caras atirou em mim e o Senhor me deu uma segunda chance. Por mais que eu desafiei a Deus, que eu disse que Deus não existia, que se ele existisse, ele botava dois caras para virar a rua e, e dar tiro em mim. Foi da mesma forma que eu falei, esses dois caras virou a rua e me deu esses tiros e minha vida já estava de novo se afundando, só que agora pior, né, que eu estava na cadeira de roda, já não era mais a mesma coisa. Aí continuei de novo indo para a cadeia, mesmo na cadeira de roda. Aí na cadeia eu ficava pensando quando eu estava preso lá dentro. Eu falei, nossa, eu vim para cá, para essa cadeia, várias vezes andando. Até então tinha pessoas que me conheciam lá quando eu estava andando. Falavam, rapaz, tu foi para a rua, agora voltou na cadeira de roda. Ou seja, aí agora eu falando para mim mesmo dentro da cadeia, né? Eu já estou preso na cadeira de roda, agora preso também atrás de uma grade, duas prisões.
Então ali eu ficava chorando muito, pedindo para Deus me libertar daquela vida, daquela situação. Eu já não aguentava mais, porque uma coisa eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, o diabo ele dá tudo. Tudo ele dá para a pessoa, tudo eu tive com Satanás, tudo, tudo. Tudo que o diabo ele pode te dar, aquela falsa sensação de tudo que você deseja no seu coração, Satanás te dá. Se você abrir a boca, ele te dá. Eu tive essa experiência de ter tudo, tudo que eu quis, Satanás me deu. Só que uma única coisa que ele nunca me deu, única coisa que ele nunca me deu, que eu nunca tive, eu acredito que quem já teve na vida que eu estive aí, que está vendo esse testemunho aí, que se identifica com algumas coisas que eu estou passando, que eu passei, que eu posso dizer assim, sabe do que eu estou falando. A única coisa que Satanás não pode dar é a paz. Essa paz aí só o Espírito Santo pode dar. Ele não dá essa paz, ele te dá tudo. Só que uma coisa eu tenho certeza: quem anda na vida errada, quem não tem vida com Deus, quando ele bota a cabeça no travesseiro, ele não tem paz, não. Ele não tem paz, ele tem medo de tudo, ele tem medo de todos e de tudo, ainda mais na madrugada. Então, eu pedia para Deus direto me tirar daquela vida, porque eu estava naquela vida, porque era uma falsa sensação e também o diabo me enganava, né? Como eu tenho dito que eu não fui criado pela minha família, então aquilo ali também dava força para mim estar na vida errada. O diabo colocava na minha mente, porque eu estava, você não tem a sua família aí não gosta de você, então você tem que se manter para poder cuidar da sua vida pessoal. Ninguém vai te dar nada, não, eles não é tua família. Então também era isso. Muitas vezes a polícia me prendia e até mesmo na cadeira de roda, uma vez a delegada falou: por que você está vendendo droga na cadeira de roda se você pode mudar a sua vida, se você pode ter a ajuda da sua família? E eu alegava isso, né? Porque eu moro sozinho e eu não moro com a minha família. Por esse motivo que eu estou nessa vida, para mim se sustentar. Então era essa falsa ilusão que o diabo colocava na minha mente por eu estar afastado da minha família. Eu sempre enveredei por lado de vender droga para poder se manter. E a paz que eu nunca tive foi essa. Então aí eu comecei a vender arma. Não só vendia droga, mas vender arma. Começar a vender arma e a polícia ficava atrás de mim, falando: nós já sabe que você está comandando aqui a cidade toda, fornecendo arma para as pessoas sair fazendo roubo, até mesmo tirando vida de pessoas. Hoje eu me arrependo muito, hoje eu vi o tanto de mal que eu estava fazendo para a sociedade e para mim mesmo também. Hoje eu não vejo isso como exaltação, eu tenho vergonha de falar, até mesmo eu estou falando para que possa alcançar o número de pessoas, para que as pessoas possam saber que Deus muda, Deus transforma, quando realmente a pessoa quer. Deus muda sim, Deus faz da vida da pessoa do inferno vira bênção, do inferno vira céu. Hoje eu moro no céu, posso dizer na terra, mas estou no céu, porque hoje eu tenho paz. Então eu acredito que um dia eu estava dentro de casa, eu já estava muito atormentado, eu mexia com dinheiro a juro, eu mexia também com bar, eu tinha um bar também, eu mexia com venda de droga, venda de revólver, e era muita coisa que eu era envolvido. Então eu estava com a cabeça tão quente que eu pagava um rapaz para trabalhar para mim no bar. E aí eu falei para ele um dia, eu falei: rapaz, eu tô com a cabeça tão quente que é tanta gente me chamando que eu tô para fazer uma besteira, ou eu vou matar alguém aqui dentro desse bar, ou alguém vai me matar. Aí ele falou assim: mas é porque tu mexe com muita coisa, pô. Tu tem que mexer só com uma coisa ou duas, mas tu quer mexer com tudo, tudo que é dinheiro você quer mexer. Hoje eu tenho ciência que era Satanás que colocava eu para mexer com tanto dinheiro, porque o dinheiro, como diz a Bíblia, né? Que o dinheiro é a maldição. Então, através daquele dinheiro, uma hora ia ter uma confusão, uma briga, que era o que o diabo fez. E aí que ia vir, né, gerar a minha morte. Então, passado de um tempo, eu dentro desse bar uma vez, um rapaz que trabalhava para mim, né, ele todo dia para casa, esse bar, a minha casa era nos fundos desse bar. Então, ficava aquela alegria, né, o dia todo, aquela conversação, pessoas me chamando toda hora, só que quando era de noite vinha aquela tristeza, a qual eu tenho dito que é a paz que o diabo não dá. Aí você fica carregado de gente atrás de tu, você fica sendo chamado toda hora. Eu fazia era me esconder de tantas pessoas que me chamavam. Por quê? Porque eu não queria era a minha amizade, não. Queria estar perto de mim pela aquela falsa sensação de poder, de dinheiro, de tudo que eu tinha, né? Então, uma certa vez eu estava fumando maconha dentro de casa
E aí isso eram as meia-noite, eu acredito, 1 hora da manhã. Aí eu comecei a chorar, falando para Deus assim: Senhor, o Senhor sabe que minha vontade não é essa, o Senhor sabe que meu desejo não é estar aqui fumando maconha. O Senhor sabe, tira eu dessa vida, Senhor. Tira eu dessa vida. Aí eu até falei, mas Deus conhece o coração do homem. Deus sabe do que eu estou falando, porque ele fala em Efésios 4:6 que ele conhece os pensamentos do homem, até mesmo antes de falar. Então eu até falei com ele de uma forma meio agressiva, mas ele sabe que aquela agressividade que eu falei já não era aquela quando eu falei que ele não existia, a qual eu estou na cadeira de roda, que eu falei que ele podia botar alguém para me matar. Hoje não. Hoje eu falei para ele de outra forma. Eu falei, Senhor, já que o Senhor é poderoso mesmo, já que o Senhor manda no mundo, manda em tudo, o Senhor quer ver a minha morte mesmo. O Senhor não foi crucificado na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. E agora o Senhor está vendo uma alma aqui diante do Senhor agora. Olha aqui eu com cigarro de maconha, mas o Senhor conhece o meu coração. Isso é porque eu sou viciado, mas meu desejo não é esse, minha vontade não é essa. Me liberta, Senhor. Eu quero andar na tua presença, eu quero ser um grande homem de Deus, eu quero seguir os passos de Jesus. Me liberta, Senhor. Ah, essa casa aqui está cheia de dinheiro, tem carro, tem droga, tem revólver, tem mulher que eu quero, mas eu não sou feliz. Eu quero é o Senhor, Pai. Muda a minha vida, Senhor. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais não. E comecei a chorar. Naquela mesma hora, quando eu acabei a minha oração, eu escutei uma voz nitidamente. E essa voz falava assim: mas parecia que tinha uma pessoa do meu lado, só que era eu sozinho de madrugada dentro de casa. A voz era tão nítida que parecia que era uma pessoa que estava do meu lado. Aí a pessoa falava assim, que hoje eu tenho entendimento, era o diabo, falando assim, já que você pediu já agora a ajuda para aquele lá de cima, agora eu vou te matar. E aquela voz era tão nítida que ela falou até da forma que ela ia me matar. Falando, vai parar um carro do teu lado e essa pessoa vai baixar o vidro e vai descarregar um revólver em você. E aí essa voz ficava repetindo, não só aquela noite, mas vários dias. Então essa voz era tão nítida na minha mente, no meu ouvido, que eu passei a ter medo. E aí, todo dia que eu levantava, eu ficava com medo de sair lá de dentro de casa, porque essa voz ficava repetindo na minha mente depois daquela oração. E aí, como eu tenho dito mais um pouco para trás daquele amigo meu da igreja, eu só saía de casa de noite, com medo de sair de dia, para que pudesse ficar mais difícil para essas pessoas supostas que essa voz falava que ia me matar. Então eu saía mais de noite. Aí eu ia lá na casa desse rapaz, que ele é evangélico, que até hoje ele é evangélico, pedi para ele um óleo, explicava a situação, que eu falei que eu não queria mais estar na vida errada, que eu queria andar com Deus, e depois dessa oração que eu fiz, eu escuto uma voz direta que vai me matar, e aí ele falava, isso é coisa do diabo, para te afrontar, para botar medo em você. Só que então, eu ia lá pegar esse óleo, né, porque querendo ou não, sempre eu tive temor de Deus. Mesmo na vida errada eu ia para a igreja, só que eu não tinha aquele temor suficiente de abandonar aquilo que eu estava fazendo. Então eu levava esse óleo para dentro de casa e todo dia, quando eu acordava, eu pegava esse óleo e ungia, falava: Deus, a voz era tão nítida que a minha oração era essa: Deus, não deixa esses tiros pegar na minha cara, não, e nem no meu peito, porque o Senhor tá vendo que eu tô ouvindo uma voz que vai me matar depois que eu falei que eu quero andar com o Senhor, que eu quero andar segundo os passos do Senhor, eu quero obedecer ao Senhor, mas tem uma voz que tá falando que vai me matar, que vai parar um carro perto de mim e vai baixar o vidro e vai dar tiro em mim. Então aquela voz se tornou frequente na minha cabeça e aí eu, todo dia antes de eu levantar, eu não saía de dentro de casa com medo dessa voz, e mesmo assim eu passava um óleo ungido no meu peito, primeiramente no meu rosto. Que eu falava assim, para não pegar nem no rosto e nem no peito esses tiros. Era tão nítida a voz que eu fazia isso todo dia e passava no resto do meu corpo, mas o principal era o rosto que eu passava e os peitos. Então, uma certa vez, depois dessa voz, eu acredito que foi uma semana, 2 semanas, eu estava dentro de casa, na área de casa, né? Dentro de casa. E aí eu estava mexendo no meu celular, conversando com a namorada minha. E aí daqui a pouco, quando eu olho para trás, parou um carro atrás de mim. E aí eu olhei para trás, como eu vendia arma, como eu falei aí um pouco atrás. E aí eu pensei assim, né? O rapaz
tirou uma arma de dentro do carro. Eu pensei, deve ser alguém que eu vendi alguma arma e tá me mostrando. Na minha mente veio isso na hora, ou senão alguém tá me mostrando uma arma também para me vender. Mas não, de repente o rapaz deu o primeiro tiro. Na hora, quando ele deu, eu pensei naquela voz. Da mesma forma que Satanás falou, aconteceu. O cara parou um carro atrás de mim, desceu o vidro do carro e disparou um monte de tiros em mim. E eu na cadeira de roda, e eu fiquei desesperado. Eu até pulei da cadeira assim, desesperado, para poder entrar para dentro de casa. E aí ele atirando, atirando, eu sei que ele deu acho que uns 12 tiros, né? Descarregou a pistola lá de dentro do carro mesmo, do jeito que a voz falava no meu ouvido. E aí ele descarregou essa pistola lá e acertou 6 tiros em mim. Então eu já tinha levado esses 23, daqui a pouco mais 6, né? E eu fui pro hospital. E quando eu levei esses 23 tiros, como eu já tinha levado mais também, só foi como eu falei que eu vou abreviar no testemunho, que é muito grande, e para que não, né, as pessoas possam entender, eu vou diminuir o máximo que for. Mas eu levei foi ao todo 31 tiros. Então eu levei esses 6 tiros, né? Que foi esses dois que eu tô abreviando aí, para não dar muito distanciamento no testemunho. Mas ao todo foi 31 tiros. Então, voltando, eu levei esses 6 tiros e aí a minha namorada tava no carro levando eu pro hospital. E eu nunca fiquei com tanto medo na minha vida como nos outros tiros que eu levei. Todos os tiros que eu levei eu só falava, Senhor, não deixa eu morrer não, eu tava na vida errada. E, e eu quero viver. Era só isso que eu lembro que eu falava. Mas esses não, esses parece que foi o último tiro que eu levei da minha vida que era para me mudar de vida. Que esse eu tive medo, esse eu falei para Deus, que eu cheguei no hospital, os médicos falou assim, rapaz, no meu experiência de médico, tu não vai sobreviver não, porque primeiro quando chegou lá nem médico tinha. Eu fiquei no corredor e aquele sangue escorrendo pela maca, e eu falava assim, Senhor, me ajuda. Aí eu falava para no caso que eram as enfermeiras, antes do médico chegar, não, o médico tá em outra cirurgia. Falava, então leve eu para morrer lá onde eu levei os tiros mesmo, for para morrer aqui nesse corredor. Aí minhas vistas apagavam, ficava embaçado, eu voltava de novo e ficava aquela correria e eu em cima daquela maca no corredor do hospital e sem médico e o tempo passando, era mais Deus cuidando de mim de novo, falando, tá vendo, nem médico tem, mas eu tô segurando você aqui com as minhas mãos. Então, quando o médico chegou, quando eu vi que chegando assim uns 4 médicos vindo na minha direção, as enfermeiras, "Ó, o médico tá vindo ali", depois que eu acredito, mais de meia hora, eu acredito, por aí, 1 hora, eu não sei dizer bem, que eu fiquei no corredor, o sangue descendo, aí o médico contando os tiros, falou, ó, foi 6 tiros, e falou, rapaz, eu não sei se tu vai aguentar não, pela minha experiência de médico, acho que tu não vai sobreviver não, vai logo pedindo perdão para Deus aí, que tu vai entrar pra sala de cirurgia, não sabe nem se volta mais. Então o médico falou com tanta clareza ali para mim, e eu também vi também que eu senti que eu não, que aqueles tiros que eu levei, por mais que eu levei mais, né, anterior, mas aquele foi os tiros que eu tive mais medo. Eu acredito hoje que foi os tiros que eu pedi para Deus sair daquela vida, que Deus permitiu para que eu não voltasse mais, porque muitas coisas aconteceu, como eu mesmo tenho dito, os tiros até mais que eu levei, mas eu voltei para o erro de novo. Só que esse Deus colocou tanto medo em mim que essa oração eu fiz na sala de cirurgia, só na minha mente, que eu não dava conta de falar mais. Falei, Deus, perdoa meus pecados, Pai, perdoa minhas iniquidades, perdoa tudo aquilo que eu tenho feito com as pessoas, que tem alguém que tem raiva de mim. Eu peço que o Senhor faça com que essas pessoas me perdoem, que eu perdoo também as pessoas que derramaram meu sangue, que eu levei também 16 facadas, eu bati uma moto no porte, eu quebrei a cabeça, eu rachei a cabeça, que eu derrubei o porte. Então eu vim sofrendo muitos ataques de Satanás, vem tentando me matar. Várias vezes ele tentou tirar a minha vida e não conseguiu. Então essa vez foi a que eu mais fiquei com medo. E eu falei, Senhor, tanto embate eu tive na minha vida, meu corpo está todo marcado de facada, de tiro, de acidente, e o Senhor tem me sustentado até aqui o dia de hoje. Mas esse foi o tiro que eu mais tive medo, meu Pai. Não deixa eu morrer não, Pai. Não deixa não, mas se é que o Senhor tem que me levar, Pai, se eu vou partir desse mundo agora, Pai, me perdoa, Senhor, me aceita aí no céu. Essa oração eu fiz porque essa eu tive medo. Parece que foi a última chance que Deus me deu para me orar dessa forma. Eu senti dessa forma. Falou, Senhor, me perdoa. Se eu morrer, Pai, deixa eu entrar no céu, Pai. Eu estou pedindo perdão antes que eu feche os olhos.
Estou aqui diante do Senhor, Pai, prostrado aos pés do Senhor, Pai, por mais que eu esteja aqui deitado em cima dessa maca, mas eu estou pedindo para que o Senhor me perdoa e que também, Pai, as pessoas que eu fiz o mal, Pai, que o Senhor faça com que elas me perdoem, que eu perdoo as que derramaram meu sangue, tentaram tirar minha vida através do diabo, Pai. Eu só peço isso. E eu peço outra coisa também para o Senhor, que se o Senhor me der a oportunidade de voltar, meu Pai, de novo daqui dessa maca, voltar dessa cirurgia, desse estilo, eu vou largar tudo, Senhor. Única coisa que eu não vou largar, eu falei para ele, né? Que ainda eu tinha bar, eu tinha um monte de coisa ainda. Eu falei, eu vou largar tudo, mas eu só não vou largar a maconha. Eu vou continuar fumando a maconha, mesmo naquela vida que eu tava ali com a minha vida, bem dizer, quase na cova, né? Posso dizer assim. Mas aí eu falei para Deus, Senhor, a única coisa que eu não vou largar é a maconha. Quando eu sair daqui, se eu sair, a primeira coisa que eu vou fazer é ir atrás da maconha, porque Deus conhece o coração da gente. Deus sabe, já que eu estava pensando aquilo. Só que eu falei para ele assim também, falei, Senhor, mas o Senhor sabe que no meu coração eu não quero fumar mais maconha. É porque é um vício muito grande, Senhor. Desde quando criança, bem dizer assim, adolescente de 13, 14 anos, eu já fumava isso. E eu venho fumando muitos anos, então eu sou viciado, Senhor. Mas o Senhor conhece o meu coração. Da mesma forma que eu não estou mentindo para o Senhor que eu sair daqui, eu vou fumar maconha, o Senhor sabe também, no fundo do meu coração, que eu não quero fumar maconha. Então me tira, Senhor, dessa maconha, faz eu perder o desejo por ela, que eu quero andar diante da sua presença. E assim foi. Eu saí do hospital, a primeira coisa que eu fiz, eu fui atrás de maconha, dentro do carro ainda, eu nem fui para casa, já fui primeiro atrás de maconha, quando eu saí de alta. E aí eu comecei a fumar maconha. Toda vez que eu fumava maconha, vinha uma tristeza, vontade de chorar. Aí eu olhei pro meu pai, olhando meu pai assim, eu falei, poxa, eu tô nessa mesma vida de novo, Deus me tirou de novo, eu tô de novo fumando, e de novo vendendo droga, vendendo de novo, e olhando para aquilo ali, eu, poxa, de novo. Só que dessa vez eu ficava sendo incomodado, isso era o Espírito Santo já me incomodando, porque Deus falava, ele não vai ficar mais desse jeito, que eu sei que é ele não quer mais, eu não queria mais, era o vício que era demais. E aí, Deus foi mudando a minha vida, foi mudando meus pensamentos. Eu já não fui querer vender mais droga, eu já abandonei, eu já liguei para as pessoas que eu pegava, já não queria mais. Daqui a pouco eu vi meu pai, assim, olhando para o meu pai, falei, pai, eu não quero mais nada disso. Eu abandonei, não quis mais, foi difícil, mas eu não quis mais, abandonei e larguei tudo, voltei de novo para a casa de Deus e já vai fazer uns 7 anos que eu voltei e tem sido uma luta, mas Deus tem me abençoado cada dia. E hoje não, hoje eu tenho paz. Hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Deus é maravilhoso. Hoje eu sou muito abençoado por Deus. Deus tem mudado a minha vida, Deus tem transformado a minha vida. E eu agradeço muito o canal Comunhão com Deus por ter me dado esse privilégio de dar meu testemunho, por mais que eu não dei todo, porque eu sei que ia ser muito grande, eu já até estendi muito, mas eu agradeço aí o privilégio do canal por ter me dado aí essa oportunidade de estar falando um pouco da minha vida, e eu quero também dizer para as pessoas aí que têm uma vida que não está na comunhão com Deus, que está passando por muita dificuldade, acredite em Deus, porque eu acredito que se eu falar muita coisa do que eu passei aqui, eu acho que o que eu falei já é o suficiente para vocês entenderem que Deus é bom e Deus existe, o diabo também existe. Muitas pessoas às vezes pensam, ai, Deus não existe. Se Deus não existe, da onde que veio o diabo? Então a gente tem que entender, porque do jeito que tem o bem, tem o mal. E é melhor andar com Deus. Hoje eu tenho paz. Hoje eu durmo tranquilo. Hoje eu acordo tranquilo. E não trocaria a minha paz por nada. Nada. Em nome de Jesus, eu acredito agora que Deus só tem mais em fazer na minha vida. E uma coisa eu tenho certeza. Eu posso dizer com toda certeza, nunca mais eu abandono os caminhos de Deus, até mesmo porque Satanás vinha, né, tentando tirar a minha vida de várias formas, como eu disse aí. Então você acha mesmo que depois que você entra na presença de Deus, que você fica com Deus, ele sabe a paz que Deus tem, a qual ele não tem nunca mais na vida dele. E se acha que se abandonar os caminhos de Deus, ele não vai fazer de tudo para tirar logo a sua vida? Então eu tenho essa certeza que andar com Deus é a melhor coisa que eu escolhi na minha vida. Eu agradeço a todos. Eu espero que todos que estiverem vendo esse vídeo, esse áudio, esse testemunho, que possa me perdoar por alguma palavra que não possa ter entendido, mas também possa também levar para si essas palavras que Deus muda, que Deus transforma, que Deus faz milagres sim na vida da pessoa quando a pessoa obedece a Ele, e que a paz de Deus esteja com todo.
Que assim seja. Obrigado aí a todos e que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.